Olá, primeiro ano, professor Vanderlei. A gente vai ter aula agora de geografia, estruturas geológicas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre estruturas geológicas. Ou seja, a gente vai continuar a falar sobre aquilo que a gente já começou a falar em sala, e aí agora a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá bom? Muito bem, estruturas geológicas. A litosfera, a gente sabe, né, que é a parte da Terra, né, do planeta, mais externo, né, que forma a crosta terrestre, né, que é formada então pelo resfriamento, muitas vezes, da parte interna, tá? E a litosfera, ela não é formada de apenas uma substância, né, ou não tem apenas um elemento. Na verdade, a gente tem a Terra, as rochas, como a gente já viu, mas ela geralmente é classificada em três formas, em três tipos de solo, tá? Em três tipos de formação ou de estrutura geológica, tá? Essas três estruturas são, então, os escudos antigos e maciços cristalinos. Desculpe. Esses escudos antigos e os maciços cristalinos, eles têm praticamente a mesma formação, por isso que a gente acaba então estudando eles juntos, tá? Escudos antigos e maciços cristalinos são de épocas mais remotas, são os mais distantes. Tem também as bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares, elas geralmente são frutos, então, do desgaste do escudo antigo, do maciço cristalino, tá? E por último, que são os mais recentes, que são esses dobramentos modernos, tá? Essa é a estrutura geológica mais recente. Então a gente tem uma estrutura mais antiga, uma estrutura mediana e uma estrutura mais recente, que são esses dobramentos modernos. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um dessas três formas, né, de estrutura, ou cada uma dessas três estruturas geológicas que nós temos no nosso planeta, tá? Então, muito bem. Escudos antigos ou maciços cristalinos, ou não, tá, gente? Porque não é ou, é e. Existe escudo cristalino, desculpa. Existe escudo antigo e maciço cristalino, tá? Não é ou não. São duas estruturas que são semelhantes, mas são estruturas, cada uma com as suas características, tá? Muito bem, ó. Elas são, tanto o escudo antigo quanto o maciço cristalino, são rochas cristalinas, formadas a partir do quê? A partir de magma e a partir de metamorfose. Então a gente tem rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá? Essas rochas cristalinas que a gente encontra nos escudos antigos e nos maciços cristalinos. São importantes ou são utilizados para quê? Ó, eles são ricos em minerais metálicos, tá? Então a gente tem o ferro, a gente tem o cobre, a gente tem o ouro, a gente tem o urânio, que são encontrados, então, nesses escudos antigos e maciços cristalinos. Então, em uma região da Terra, por exemplo, que não tem escudo antigo e maciço cristalino, a gente não vai ter essas características aqui, tá? A gente não vai ter ferro, a gente não vai ter cobre, a gente não vai ter ouro, não vai ter urânio, tá? Por isso que alguns locais da Terra têm esse material em abundância e outros não têm, tá? Por quê? Porque a estrutura geológica das outras regiões não são essas aqui, tá? Então, regiões que têm essa estrutura, a gente vai encontrar esses minerais, tá? Esses escudos antigos e maciços cristalinos, eles são mais resistentes e mais estáveis, tá? Estável é diferente de instável, né? Então, estável é aquilo que não se modifica, não muda, ele tá lá, ele é mais estável, né? Ele é mais firme, mais resistente. Um lugar instável é um lugar que sofre mudanças constantemente, que está sempre mudando.
Então vamos pegar, por exemplo, uma região que está no meio, vamos dizer aí, de uma placa tectônica, é uma região mais estável, não tem vulcão, não tem terremoto, né? Uma região que está mais próxima da beirada, que está mais na beira da placa tectônica, a gente vai ter então uma região mais instável. Então, terremoto, vulcão, né, esse tipo de coisa, tá? Então, que não são características dos escudos antigos e maciços cristalinos. Esses, então, eles são mais resistentes, né? Mais estáveis. Só que, por ser mais antigo, eles são mais desgastados, tá? E com mais intrusão magmática. O que são intrusões magmáticas? São assim, as rochas elas já foram formadas e aí o magma ele continua muitas vezes penetrando nessas rochas, tá? Isso são intrusões magmáticas. É quando o magma ele acaba penetrando nessas rochas que já existem, tá? Então, eles são, ó, isso é uma coisa bastante importante, eles são muito desgastados, tá? São muito desgastados. Então, imaginar aqui, ó, tem lá um escudo cristalino, tal, né? Um escudo antigo, maciço cristalino, ele vai se desgastando, né? Ele vai perdendo, então, ó, parte dessa sua cúpula aqui, tá? Ele vai se desgastando, vento, chuva, vai desgastando ele, ele vai perdendo então essa parte aqui, tá? Muito bem. Os escudos antigos, eles foram formados na era pré-cambriana, né? Ou seja, no período mais antigo do tempo geológico, a gente tem a era pré-cambriana. Então, eles foram formados lá, então uma região muito, muito, muito antiga. Por isso que sofre o desgaste que eu falei aqui para vocês, tá? Assim como os maciços cristalinos que foram formados na era paleozoica, tá? Também é um período geológico muito antigo, por isso que eles então sofrem esse desgaste. E onde que a gente encontra, ó? Região central africana, então na região da África Central, a gente vai encontrar escudo antigo e maciço cristalino. No Canadá, principalmente na região norte do Canadá, a gente vai encontrar isso também, norte, nordeste. Na Argentina, então aqui na América do Sul, na Argentina, a gente vai encontrar. E no norte e centro do Brasil, tá? Então, o Brasil, a gente tem, então, essa estrutura geológica. Por isso, por exemplo, que a gente encontra bastante ferro aqui no Brasil, né? O Brasil é um dos principais produtores de ferro, principalmente na região norte, né? No estado do Pará, a gente tem uma grande quantidade de minas que extraem ferro, tá? E na região central do Brasil também, estados de Goiás, de Minas Gerais, a gente também tem muitas minas, né, de ferro que retiram ferro, sem contar o cobre, ouro e urânio que a gente tem também aqui no Brasil, tá? Muito bem. Continuando, próxima estrutura são as bacias sedimentares. Elas são constituídas de detritos ou sedimentos, tá? Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, lembra que eu falei aqui, ó, que essa parte aqui ela foi desgastada? Quando essa parte é desgastada, então vamos pensar aqui, né? Ó, então, o que aconteceu aqui? Ó? Era assim, e aí essa parte ela foi se desgastando, ela foi cedendo, e essa parte acaba vindo para cá, ó, acaba ficando aqui nessa parte, né? Vem para cá, ó, acaba ficando por aqui, ó. E a gente tem então um aumento dessa região aqui. Essa bacia sedimentar nada mais é então do que essa região, tá? Formada ou constituída por detritos ou sedimentos. Quando que foi a formação dessas bacias sedimentares? Ó, na era paleozoica e na era mesozoica, tá? Períodos mais recentes.
Então, fruto desse desgaste aqui dos maciços antigos, né, dos escudos antigos ou maciços cristalinos, tá? E o que que a gente encontra nessa região de bacias sedimentares? Ó, a gente encontra a presença de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Então, a gente vai encontrar no solo dessa estrutura geológica, a gente vai encontrar a presença de combustíveis fósseis, tá? Que locais do mundo que a gente encontra? Ó, Bacia Árabe, no Oriente Médio. Lembrando, o Oriente Médio é o principal produtor de petróleo do mundo, né? Lembrando que lá há muitos conflitos por conta do petróleo. A gente tem a planície germânica, que fica entre a Alemanha e a Polônia, que também é bacia sedimentar, tá? E aqui no Brasil, olha que interessante, ó, aqui no Brasil, 64% do território brasileiro é formado de bacias sedimentares, tá? Então a gente tem aqui no Brasil grande parte do território brasileiro formado de bacia sedimentar. A gente tem a bacia amazônica, a gente tem a bacia paranaense, a gente tem a bacia pantaneira, a bacia do Parnaíba e a bacia costeira. Tudo isso, então, compõe aí 64% do território brasileiro. Essa bacia costeira, por exemplo, é onde encontra-se o pré-sal, né, onde tem a grande quantidade de petróleo, né, que o Brasil começou a explorar, está explorando, enfim, né? E por isso que a gente tem também petróleo aqui no Brasil, principalmente por conta aí de todo esse território que é formado de bacias sedimentares aqui no Brasil, tá? Muito bem. Continuando, a gente tem então o último das estruturas geológicas, que são os dobramentos modernos, tá? Esses dobramentos modernos, ó, eles foram formados no período terciário da era Cenozoica, é um período mais recente, mais próximo da gente. Claro que quando eu estou falando próximo da gente, não estou falando que foi ano passado, nem que foi há 10 anos, nem que foram há milhares de anos, né? Só que quando a gente pensa no tempo geológico, é um período mais recente, tá? Por isso a gente chama de dobramentos modernos. A gente encontra que tipo de rocha? A gente encontra rocha magmática, a gente encontra rocha metamórfica e a gente encontra também rocha sedimentar, tá? Então, nos dobramentos modernos, a gente vai encontrar esses três tipos de rocha. Uma das características é a grande altitude. Por que grande altitude? Porque, ó, lembra que eu falei que lá os maciços, eles foram se desgastando? Então, eles foram se desgastando, eles então diminuíram. Vamos imaginar aqui, ó, que esse ficou assim, certo? Já esses dobramentos modernos, eles têm uma altitude maior e eles ainda não passaram por esse processo de erosão, tá? Então eles continuam altos porque eles não passaram, ó, pelo processo de erosão. Eles não sofreram, não passaram por esse processo de erosão. Então eles continuam altos, tá? Então, as regiões mais altas do mundo são frutos dos chamados dobramentos modernos. Por quê? Porque eles são altos e eles não passaram por esse processo de erosão que os maciços e os escudos passaram. Tudo bem? E por que eles acontecem? Ó, eles são fruto de encontro de placa tectônica, tá? Isso significa que é uma região muito instável, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma placa tectônica que acaba entrando na outra,
entrando por baixo da outra, e essa outra aqui ela acaba então se dobrando, ela acaba então formando uma cadeia então de montanha, tá? Então a gente tem aqui, ó, a entrada de uma placa tectônica por baixo da outra. E aí a gente vai ter esse ponto aqui, um ponto muito instável, gerando terremoto, e aí a gente pode também ter vulcão, tá? A gente vai ter esse tipo de atividade tectônica nesses dobramentos modernos. Então, locais que tem muita instabilidades, locais que tem muita instabilidade, é dobramento moderno, porque sofreu ou está sofrendo ainda esse processo de formação, tá? Esse processo forma então, ó, cadeias de montanhas ou cordilheiras. E onde que a gente encontra isso? Ó, a gente encontra montanhas rochosas lá na América do Norte, Estados Unidos principalmente, a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. A gente tem, né, ali a região do Chile, Bolívia, Peru, que os meninos gostam de futebol aí, as meninas também que gostam, que curtem Libertadores da América, né? A gente tem então a altitude de algumas cidades na Bolívia, no Peru, que fazem com que é muito alto, né? Então, enquanto aqui em São Paulo é cerca de 800 metros acima do nível do mar, lá vai ser 4.000 metros, né? 4 quilômetros acima do nível do mar, tá? E os pontos mais altos do mundo que estão lá na Cordilheira do Himalaia, né? O Himalaia é o ponto mais alto do mundo, chegando a 7 quilômetros, chegando a 7.000 metros de altitude, tá? Só para a gente ter ideia, então. E é fruto desse dobramento moderno, tá? Tudo bem? O que a gente encontra nessas áreas? Ó, rica em minerais metálicos e combustíveis fósseis. Ora, combustíveis fósseis, sim. Ó, porque também são formados de bacias sedimentares. O que vai acontecer aqui, gente? Ó, desculpem, para a gente ter uma ideia. Esse processo aqui de desgaste, de erosão e de sedimentação ficou aqui, se estabeleceu aqui. Só que conforme essa placa tectônica entra embaixo da outra, essa parte aqui ela vai acabar subindo. Ela sobe. Só que ela era fruto de sedimento. E por isso também que a gente vai encontrar metamórficas, né? Rochas metamórficas, ó. Lembra que quando a gente falou de rochas metamórficas, ó, a pressão exercida aqui de uma placa tectônica sobre a outra vai gerar essa rocha metamórfica, né? A pressão é muito grande. Então vai gerar essa metamórfica. E também magmáticas, por quê? Porque a gente tem, por exemplo, vulcão nessa região também. Então, os dobramentos modernos, a gente vai encontrar esses três tipos de rocha. Consequentemente, a gente vai encontrar esses minerais metálicos, lá que a gente falou, o ferro também, o ouro, e a gente vai encontrar combustíveis fósseis também, tá? Uma coisa importante para a gente destacar aqui, ó, é que o Brasil não possui esse tipo de formação. Por quê? Porque o Brasil ele é formado pelos escudos cristalinos, né, pelos maciços cristalinos, escudos antigos, e por bacias sedimentares. Mas o Brasil não possui esse tipo de formação, esse dobramento moderno. Por quê? Porque o Brasil está bem no meio, né? Se a gente pegar aqui a, a, a placa da América do Sul, a gente vai encontrar, sim, dobramento moderno nessa região, que é a região da Cordilheira dos Andes. A gente vai encontrar na região ali central a bacia sedimentar da Amazônia. Depois a gente vai encontrar esses maciços mais antigos, né, que é, por exemplo, a Serra do Mar, né, e aí a gente ainda tem ainda um tempão até chegar ao fim
da placa tectônica da América do Sul. Então o Brasil está bem aqui no meio, tá? Então ele não sofre, né? Ele não tem, na verdade, esse tipo de estrutura geológica de dobramento moderno, tá? O Brasil só vai ter os mais antigos e bacias sedimentares, certo? Muito bem. Aí aqui eu trouxe um mapa, coloquei um mapa, é o mesmo que tem na apostila de vocês, para a gente entender então aqui, né? Ó, então aqui a gente tem, ó, aqui são as montanhas rochosas, que eu falei lá na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, dobramentos modernos. Aqui a Cordilheira dos Andes, também modernos. E a gente tem aqui o escudo brasileiro, então, ó, toda essa região de escudo. Aqui também o escudo guiano, mas que também tem um pedaço do Brasil. E aqui bacias sedimentares, né? A região mais baixa mesmo aqui, tá? Isso aqui no Brasil. Aí a gente tem aqui no Oriente Médio, ó, desculpa, aqui na Ásia, ó, aqui o Himalaia, né? A Cordilheira do Himalaia, tá? Aqui alguns pontos da Europa, que a gente tem também escudos mais modernos, tá? Ou melhor, estruturas mais modernas, tá? E aqui a gente tem estruturas mais antigas. Aqui sim, no Oriente Médio, né? Ó, principalmente essa região aqui, a Arábia Saudita, é o principal produtor de petróleo do mundo, tá? E a África também, né? Tá vendo que a África é só que na região norte que tem estrutura mais moderna. A região de Marrocos, por exemplo, é uma região muito alta. Ainda hoje, por quê? Porque tem né, esse dobramento moderno, tá? Mas o restante da África, a gente tem estruturas mais antigas, tá? A África, assim como o Brasil, não possui, então, na sua maior parte, esses dobramentos modernos, né? Por isso que não sofre. Então, quando a gente pensa lá na, nas duas placas tectônicas, a gente tem da América do Sul de um lado e da África do outro, a placa africana do outro, só que elas estão também se distanciando, né? Essa está indo para esse lado e essa está indo para esse lado. Por isso que aqui a gente não tem, aqui no Brasil não tem tsunami, não tem terremoto, porque a gente está bem no meio da placa tectônica, tá? Isso vocês já sabem. Muito bem. Aqui na Ásia, aqui na Ásia a gente vai ter então, né, essa estrutura que também são bacias sedimentares, tá? Aqui na Austrália também, né? Aqui essa região mais moderna, tá? Enfim, é isso. E eu peguei aqui um outro mapa aqui o Brasil para a gente entender então, né? Os escudos cristalinos do Brasil, ó, toda essa região aqui. Então, ó, a gente tem a Serra do Mar, toda a Serra do Mar aqui. A gente tem o chamado Planalto Central, né? Tudo fazendo parte da mesma estrutura geológica. Aí a gente tem a bacia sedimentar, aqui do Paraná, aqui do Pantanal, aqui da Central, né? A gente tem aqui, ó, o meio norte, que também é bacia sedimentar, e aqui a Amazônia, né? A bacia amazônica, que é uma das principais. E aqui a gente tem o escudo brasileiro, que é todo esse daqui, e o escudo goiano, que é esse aqui, mas que o Brasil também faz parte, né? O Brasil, ó, isso aqui tudo faz parte do Brasil, né? Tudo bem? Bom, é isso. Aí o que eu vou deixar de atividade para vocês. Fazer exercícios, ó, página 17, 18 e 19. Vocês vão fazer exercício na apostila mesmo, você deve fazer exercício na apostila. Depois você vai colocar apenas as respostas numa folha lá do Word e enviar para o meu e-mail, tá? O meu e-mail é esse daqui, ó.
Bom, faz a atividade da apostila, essas 3 páginas. Coloca só a resposta no Word e manda para o meu e-mail, tá bom? Isso até a próxima segunda-feira, até o dia 30 de março. Tudo bem? Uma boa semana para vocês e até logo.